Mensagem do céu. Queridos, chegamos aí em Hebreus. Eu espero, judeus messiânicos, estar com vocês aí do versículo 14 até o 18 do capítulo 2, concluindo, né? Judeus messiânicos, Hebreus 2, de 14 a 18. E é complexo toda essa narrativa e bastante, como eu vou dizer, conflituosa, não é? Muito conflituosa, dentro do contexto do que nós compreendemos e também daquilo que nós aprendemos em outros textos, dentro das Escrituras, dentro da Brit Hadashah, da Nova Aliança também, não é? E o Eterno fala: o seu coração guarde a sua mente, para que você tenha entendimento. Começamos aí, Judeus Messiânicos 2, 14 em diante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Bom, vamos estar compreendendo algumas coisas acerca das narrativas aqui descritas. Os filhos têm parte na carne e também no sangue, e isso é fato quando eu e você participamos do Seudat Mashiach. O Seudat Mashiach, ele, não vou dizer para você como há alguns dogmas que dizem que é uma transmutação, não é? Então, aquela coisa de não poder, algumas pessoas dizem: eu não posso morder o pão porque vai sair sangue, não é? Então tem que engolir inteiro, algumas coisas dessas que passam por o dogma, não é? Não, mas existe algo quando nós invocamos o nome do Eterno e nós fazemos a brahá sobre os elementos, o Seudat Mashiach, que é a ceia, a Santa Ceia, como alguns conhecem, essa ordenança, Mashiach disse que quem não participasse disso não teria parte com ele, não é? Não teria, não estaria nele, não é? Então é muito importante a participação no Seudat, ou seja, você precisa participar com os elementos corretos e fazer as coisas do modo correto, não é? É importantíssimo as brahot, as bênçãos que são proferidas, e tem de ter os elementos que é o vinho, um vinho adequado, um vinho kosher, e também a matzah, que é um pão sem fermento e feito de modo adequado, não é? O preparo adequado da maneira que o Eterno determinou sobre o seu povo, né? A partir do momento que eu tenho os elementos corretos, e eu já tratei isso com você, tenho vários vídeos aí que tratam acerca da importância do Seudat Mashiach, nós acabamos unidos com Mashiach na sua morte. O Seudat Mashiach, ou como você conhece a Santa Ceia, ela não é uma celebração de vida, ela é uma celebração da morte. Nós celebramos que Mashiach, pela sua morte, venceu a morte, não é? É uma coisa bem complexa de nós termos entendimento, mas se ele não tivesse morrido, ele não teria descido até o Sheol e não teria tomado do adversário as chaves da morte que estava em poder do adversário, não é? Como estas chaves foram parar nas mãos de Satã? E nós compreendemos o que está dito claramente dentro do contexto de judeus messiânicos: destruir-se aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós não vemos ainda a destruição de Satã, né? Ele não foi destruído ainda. Quando o autor de Judeus Messiânicos trata disso, ele trata da certeza de que haverá uma destruição. Satã, ele tem uma eternidade, seja lá quem ele for, ele tem uma eternidade, e os malachim dele também têm a eternidade em si. Ou seja, nós, quando vemos alguém tratando de eternidade,
nós vamos entrar no espectro da alma, nós vamos entrar no espectro que aquele ser ou aquela pessoa, enfim, ela tenha uma alma, não é? E isso é bem complexo para nós compreendermos a origem. Qual a origem, qual a doação que foi feita para que esse ser pudesse ter a eternidade em si próprio, não é? Quando uma luz é criada, evidentemente, e sem o interesse disso, eu e você, quando nós acendemos uma luz, nós não acendemos sombras. Quando você acende uma luz, você não tem o interesse que essa luz possa produzir uma sombra, mas é inevitável que por causa da luz a sombra vai existir, não é? Então é uma consequência da luz que a sombra exista. Eu não estou alegando que o adversário seria uma sombra de modo nenhum, mas eu estou querendo dar um exemplo de que existe sempre uma ação contrária, em igual força. Quando nós produzimos, por exemplo, se você hoje, ou se você já passou pela experiência de topar com o pé, ou a perna, ou bater alguma coisa no seu corpo porque você estava caminhando, você vai entender que o seu corpo exerce uma força, ele tem uma força de locomoção. E essa força, quando você encontra uma oposição, essa oposição vai ser em igual ação. No caso, por exemplo, se você bater com o pé num canto de alguma coisa, você vai poder até inclusive ter uma fratura. Eu tenho uma das minhas filhas que bateu o dedinho no cantinho da porta e fraturou o dedinho por causa da violência do nosso mover. Ou seja, nós não vemos a força que nós temos no nosso caminhar. E assim nós muitas vezes não vemos a força que existe em nós para enfrentarmos todas as coisas que o Eterno tem colocado como desafios e permitidos sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de coisas que ele vai lutar com você contra, coisas que ele não colocou, que ele não tem parte com o ódio, com a mentira, com a difamação, com os ciúmes, com a inveja, com qualquer coisa que seja ruim. O Eterno não tem parte com essas causas, com essas coisas. E aí o que acontece? Em algum momento da história da vida, o Eterno disse que fez o bem. Ele diz: eu faço o bem e crio o mal. Nós já tratamos isso em vários cursos. Nós tratamos tem um vídeo que é o Faça-se a Luz, que é importante você ter entendimento que o Eterno não precisava da luz. Ele vê a criança dentro do útero materno sem nenhum holofote na sua substância ainda informe. Ele não necessita. Para ele, trevas e luz são a mesma coisa. Nós já tratamos isso em outros cursos. É importante que você possa revê-los para ter entendimento do contexto do que nós estamos tratando. Mas dentro desse momento histórico, para nós histórico, da criação divina, nós vamos ver um elemento. Surge um elemento, não é? Quando o Eterno trata, eu faço o bem e crio o mal, as palavras utilizadas ali, faço, é uma ação do ato da vontade, mas o criar o mal é bara, é do nada, do absolutamente nada surge o mal, como uma ação contrária a uma ação positiva. Como o Eterno não se intimida, não é verdade? O Eterno não se intimida, ele vai trazer sobre as nossas vidas o contexto de enfrentar o mal como ele também o faz. E Mashiach fez isso, não é? Nós, como filhos, temos participação comum da carne e do sangue. Nós somos filhos de Hashem por meio de Yeshua, de carne e sangue, por meio daquilo que nós ingerimos, por meio da prática que ele determinou que nós fizéssemos. Não é uma ação
memorial, participar do sangue de Mashiach e da carne de Mashiach. E Yeshua colocou isso para nós, que aquele que não fizesse isso não tinha parte com ele. É um momento muito complexo do ministério de Mashiach e Yeshua, porque quando ele tratou sobre isso, os fariseus compreenderam que ele falava de canibalismo, ele falava de coisas, muitos que o seguiam simplesmente disseram: dura coisa é o que ele diz, quem é que pode suportar? Nós já tratamos isso com você várias vezes. E nesse momento surge a criação do homem, aonde o homem perde muito, não perde somente seu brilho, não perde somente a autoridade, o poder que ele tinha, mas ele também permite a entrada da morte dentro do sistema. Se nós pudéssemos ter um entendimento com relação ao videogame, seria aquele momento onde o personagem que está no jogo, não é, pode morrer, e nós não temos uma vida sobressalente, né? O videogame, a pessoa ainda ganha vidas durante a vida dele, né? Nós não temos essa... Alguns tiveram, né? Elazar, Lázaro, entre outros, não é? Tiveram a autoridade de poder ressuscitar, embora todos morreram. E isso é uma pergunta do ouvinte também, que colocou se está determinado que o homem morra uma única vez e depois disso é o juízo. Como nós vamos ter pessoas que morreram mais de uma vez, não é? Como nós vamos ter pessoas como Lázaro, como nós vamos ter pessoas como o filho da viúva ressuscitado, como nós vamos ter pessoas que foram quebraram esse paradigma. E as pessoas, elas têm um entendimento que o Eterno, quando ele determina algo comum, ele não pode ser sobrenatural, fazendo coisas incomuns na vida de pessoas que são dele, não é? Então, queridos, a ressurreição dos mortos, ela vai alterar o sistema metabólico, o sistema orgânico, o sistema organizacional celular, não é? As nossas células não vão envelhecer nesse outro corpo, embora ele tenha base com este corpo que nós habitamos aqui. Esse corpo é muito importante, é por isso que nós judeus somos contra a cremação. Aliás, nós somos contra qualquer violação do corpo que voltou para a terra, não é? Por isso que muitas pessoas, quando querem agredir ao povo judeu, vão aos cemitérios e acabam fazendo coisas horrendas, não é? Profanando túmulos, entre outras coisas. É tão importante para nós o corpo, que nós vamos ver Yaakov pedindo, e Yosef, inclusive, nós estamos aí na proximidade dessa paraxá, não é? Dessa porção da Torá, pedindo que levasse de volta o seu corpo para a terra dos seus pais, onde ele sabia que haveria uma nação constituída, não é? É tão importante o corpo, queridos, que nós cremos na ressurreição deste corpo. Não importa se sobrou um fio de cabelo, não importa qual tipo de material genético tenha sobrado. O Eterno, de alguma maneira, vai utilizar os restos mortais que desfizeram-se para poder fazer de nós essa nova pessoa, uma reconstituição por meio de algum fragmento de DNA, de alguma célula que tenha sobrado ainda aqui dentro de um fio de cabelo. É importante que você tenha entendimento sobre isso, por isso os corpos são tão importantes. Essa ressurreição posterior ao juízo, ela vai ocorrer. Eu não creio que os corpos serão iguais daqueles também que se perdem, porque as escrituras falam que o verme não morre, e nós hoje sabemos com muita amplitude acerca de que possivelmente os corpos das pessoas não ressurretas serão como o corpo de um verme, não é? E nós vemos vários descritivos onde as pessoas aparecem apenas com a cabeça e um corpo de verme. E nós hoje, queridos, nós somos praticamente esse verme, não é? Quando o Eterno fala, ó vermezinho de Yaakov, porque hoje nós temos
a nossa cabeça e a nossa coluna, não é? Quem assistiu aí Robocop, não é? Deve lembrar que a única parte que havia sobrado daquele policial tinha sido a cabeça e a espinha, não é? E nela foram conectadas máquinas, enfim, por meio das quais ele se locomovia e fazia todas aquelas coisas que nós olhamos e falamos, isso é impossível de acontecer. Mas o corpo todo, queridos, ele tem um funcionamento elétrico, né? Eu e você somos movidos à eletricidade. Então nós temos uma usina, Nossa usina, ela parte do princípio de que nós tenhamos de ingerir o combustível para que esse corpo possa funcionar. Então nós ingerimos os alimentos corretos para que a usina funcione bem e essa usina forneça energia. Essa usina vai produzir energia para o seu organismo, não é? Então nós vamos estar tratando isso, se o Eterno quiser, e vivermos no próximo ponto de encontro, onde nós vamos tratar um pouquinho da biologia, da situação desse organismo biológico, para que você tenha entendimento que ele é um veículo e nós não somos esse corpo. Nós sentimos por meio dele, nós temos sentidos elétricos. Então, por exemplo, se o Eterno livre e guarde, mas se você conhece alguém que fraturou, não é, a coluna, se houver uma fratura, você vai compreender que a pessoa não consegue mais articular o órgão, não consegue mais ter mobilidade no órgão que foi afetado, porque houve uma ruptura nervosa, uma ruptura onde os sensores desse transporte elétrico foram interrompidos. Então existem outros sensores de manutenção, aquela parte do corpo não vai apodrecer, não vai morrer, não é? Ela continua sendo alimentada, mas ela perde completamente as suas funções no sentido de locomoção, no sentido mecânico. A mecânica não vai funcionar mais. Tá bom, queridos? Então, de alguma maneira, dentro desse sistema que é elétrico, eu gostaria muito que você compreendesse que esse organismo, ele foi um organismo mecanicamente construído para nossa habitação, e esse organismo, ele não foi criado para que ele morresse. Esse organismo não foi criado para envelhecer. Quando houve a corrupção da gente por meio da ingesta de algo, desde o começo foi assim, queridos. Nós somos alterados desde o princípio. Quando houve uma ingesta e, na sequência, houveram várias contaminações na genética humana. Nós não nos parecemos mais com os nossos pais. Nós mudamos muito, muito. A humanidade mudou muito. Mas lembra que eu falei que o Eterno não se intimida? Não é? O Eterno não se intimida. Ele vê o mal, mas ele não se intimida. Ele quer fazer o bem. Ele quer resgatar. Ele não iria condenar à morte toda a sua herança. Toda a sua herança. Apesar de que aqueles que não são sua herança são em tão maior número. Então eu gostaria muito que você tivesse esse entendimento. Nesse momento entra uma atuação específica aonde Rassatã vem para esse lugar com o poder da morte. Ele tem o poder da morte. E, queridos, se eu fosse usar a linguagem de computação com vocês, eu diria que ele tinha senha. Porque a palavra utilizada é justamente chave. E essa palavra-chave, quando você vai criar um código numérico, essa palavra chama-se chave, não é? Então, de alguma maneira, o homem entregou justamente à mão do adversário esta chave. São várias senhas que existem sobre a humanidade. Uma delas foi entregue a Melech Davi. Davi recebeu isso. Yeshayahu 22, 22, nós já tratamos sobre isso.
eu porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. É uma chave de conexão celestial. Essa chave não é uma chave que apenas ela tem o poder de desligar na terra, e esse desligar na terra ocorre lá nos céus. E nós precisamos ter entendimento disso, como funciona nas nossas vidas, porque o nosso falar é que ativa essa chave, o nosso pensar é que faz com que essas coisas ocorram. Isso foi dado a Melech Davi e o Eterno entrega para quem ele quer. Mashiach recebe essa chave que foi colocada sobre a vida de Melech Davi, e Mashiach mesmo, ele entrega para nós. Matitiahu 16:19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligarem na terra, o que tiverem na terra como no céu, na terra como ligado, será também ligado no céu, e o que estiver na terra como desligado também, isso ocorrerá nos altos céus. Nós vamos ter um reflexo aonde eu possa afetar as regiões celestiais, para que aqui ocorra o que é necessário ocorrer, e esse poder existe na minha e nas suas mãos. Mas ocorre que esta chave também foi oculta. Líderes religiosos pegaram essas chaves e as cruzaram perante a humanidade, não é? Nós vamos ver esse símbolo, não é? De chaves cruzadas. Eu creio que você saiba disso, a chave de ouro e a chave de prata. Lucas 11:52, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraste, ou seja, sabem o que devem fazer, mas não conseguem colocar em prática, mesmo sabendo, não é? E Mashiach, então, com a sua morte, ele vai até o Sheol. Nós vamos estudar isso juntos. Risgalos 1:18, a gente já tratou sobre isso. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte do Sheol. Ele, de alguma maneira, com a morte dele foi um péssimo negócio para o Sheol, não é? Ele foi até lá. Imagina o filho de Elohim entrando no Sheol. O que foi aquilo, não é? As paredes do Sheol devem ter estremecido, não é? Não é à toa que nós vemos ali, o tremor veio até aqui em cima com a morte de Mashiach e Yeshua. E ocorre que ele toma então essas chaves da mão do adversário, e não mais é possível que ele mate os filhos de Hashem. Sobre nós, até os fios de cabelo nossos são contados. O Eterno, ele tem guardado a nossa vida, e Yeshua, ele faz uma oração maravilhosa dizendo que agradece ao Pai porque ele pôde guardar a todos no nome que foi dado a ele, mas posteriormente à morte dele não existe mais poder sobre as nossas vidas. Essa chave volta, a chave do Sheol, né, do poço do abismo. Essa chave de alguma maneira vai voltar. Risgalos 9:1, eis que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída dos céus na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, novamente, a chave do Sheol, ela volta à mão dessa estrela que vai cair. Ela vai ter autoridade de entrar nesse lugar que não é permitido nem as estrelas, não é? Mas é importante que você compreenda que essa chave vai ser novamente tomada. Risgalos 20, versículo 1, então vi descer do céu um malar que tinha na mão a chave do abismo. Então esse abismo, essa chave do abismo volta para a mão dos malachim, possivelmente com a vinda de Mashiach e Yeshua. Ele toma novamente a chave que ele tem direito de a possuir, ele entrega nas mãos desse malar, que vai abrir para que Satã então seja ali aprisionado no Sheol durante um período de 1000 anos, para que Mashiach possa reinar. Queridos, é complexo nós compreendermos por que nós temos um adversário com tanto ódio da humanidade. Ele não crê na raça humana, ele não crê que nós somos bons, ele não crê que eu e você possamos ter algo positivo. Ele acredita, quem assistiu Tron, não é? Não o primeiro, o segundo, você vai ver a criação lá de um ser espectral, um ser duplicado ali, e ali ele diz que era para exterminar
tudo que fosse imperfeito. E Ra-Satã está hoje querendo destruir tudo que é imperfeito, tudo que apresente qualquer imperfeição que para ele é uma afronta ao Eterno. Ele deseja destruir qualquer coisa que seja uma afronta, e ele vai persistir nessa sua atuação até o momento que ele mesmo vai se tornar em afronta, e não vai existir mais lugar para ele onde ele se encontra hoje nas regiões celestiais, onde ele nos acusa de dia e de noite, mesmo enquanto você dorme. Tá bom, queridos? Então é importantíssimo que você compreenda que Mashiach destruiu aquele que tem o poder da morte. Aonde isso, céu? Lá na frente, depois do milênio, essa destruição vai ocorrer, onde ele será lançado no lago de fogo, e aí será definitivamente apartado de qualquer contato com quem quer que seja do lado de Hashem. Tá bom, queridos? Versículo 15. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pessoas que tinham medo da morte, não tinham esperança da salvação. Essas pessoas, e todos nós, queridos, temos medo da morte. Haja visto aí esse contexto desta pandemia. Se eu e você não tivéssemos medo da morte, o mundo, a humanidade não tivesse medo da morte, não haveria uma dominação como está havendo nesse momento sobre toda a humanidade. Nós temos de ter consciência que nós temos um instinto de sobrevivência muito forte dentro de nós. Versículo 16. Pois ele evidentemente não socorre aos Malachim, mas socorre a descendência de Avraham. Aqui é o outro problema, não é? Quem lê esse texto aqui vai dizer, então eu não sou descendência de Avraham, céu, como é que fica isso? Então não tem socorro para mim, não é? E aqui vai falar que ele não socorre aos Malachim. Por que vai falar isso? Porque os Malachim que pecaram contra a humanidade, Bereshit 6, acabaram fazendo corpos para si, deixando o seu próprio domicílio, e eles vieram para este Olam, e eles coabitaram por meio desse corpo, que trouxe um grave prejuízo para a nossa existência, onde houve a miscigenação entre a humanidade e os Malachim e os anjos. Esses anjos, esses Malachim foram aprisionados, eles estão aprisionados hoje, e eles serão julgados pela humanidade, porque a humanidade sofreu e sofre consequências gravíssimas dessa miscigenação. Como eles fizeram esses corpos? Não sabemos, queridos, não sabemos. Sabemos que eles conseguiam, com clareza, sair dos seus próprios corpos e entrarem nesses outros. Eles deixaram o seu domicílio, deixaram os corpos de origem para conviver nesse outro corpo. Então isso é possível. Um dia o homem vai sair do seu corpo e vai entrar dentro de uma máquina. Isto vai ser possível. É o que está dito quando a máquina da besta, que vai ordenar a morte das pessoas, ela vai receber nela o fôlego de vida, uma alma. Uma máquina terá a transferência de uma consciência para ela. E eu gostaria muito que você tivesse entendimento. Não sabemos, essa consciência será de um malach, será do próprio Ra-Satã, não sabemos a consciência de quem estará dentro desta máquina, mas é o que está escrito, isso vai acontecer. E eles trocaram a sua consciência e puderam contaminar. Como foi feito esses corpos? Esses corpos foram feitos com a ajuda do Shedem, esses corpos foram feitos com altíssima tecnologia. Nós não sabemos como foram feitos, mas esses corpos foram feitos. E por causa desses corpos, em interação com os corpos humanos, os homens tiveram problemas genéticos gravíssimos na humanidade. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes ao Eterno, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Mashiach só poderia nos defender sendo um ser humano. Nossa adoção só pode ocorrer porque nós temos um resgatador, e para ter um resgatador, ele tem de ser da nossa família, tem que ser próximo de nós. Não haveria como ter resgate se Yeshua não se tornasse humano, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado,
é poderoso para socorrer os que são tentados. Qual é o seu problema hoje? Você tem problema no seu falar, no seu pensar, na sua sexualidade, na sua ética, no seu caráter. Não importa qual a tentação que você tenha, Mashiach é poderoso para te socorrer. Você pode confiar a Ele, a sua fragilidade, e Ele vai te dar forças para vencer. Mas se você tentar sozinho se socorrer, eu acredito que você será mal sucedido. Eu acredito que você será mal sucedido. Então que o Eterno te mostre a importância de você conhecer quem é Mashiach. Nós vamos continuar nesse curso falando acerca de quem Mashiach é, esse ministério maravilhoso, a grandeza da beleza da sua santidade e o quanto nós precisamos conhecê-lo. O curso de judeus messiânicos, ele vai te aproximar de Yeshua, por quem ele é. Tá bom? E nosso tempo praticamente acabou, queridos. Mas eu espero que você continue estudando algumas coisas que nós temos de trazer para vocês. Eu espero que tenhamos esse tempo hábil, mas sobretudo que esse curso te aproxime de Yeshua HaMashiach. Muitas pessoas, ao buscarem o judaísmo, entraram num grande problema seríssimo para suas vidas, que foi justamente se afastarem de Yeshua, se aproximarem do Eterno ao seu próprio entendimento, achando que não precisavam nem de Yeshua para se aproximar dele. E esse é um pensamento típico judaico, não de um judeu messiânico. E eu oro ao Eterno que esse curso te mostre quem Mashiach é. Eu estou aguardando as perguntas de vocês e eu creio que o Eterno tem uma revelação maravilhosa. Nós tivemos tantos desafios para esse curso acontecer e eu creio de todo o coração que o Eterno tem uma revelação gloriosa de quem Mashiach é na sua vida. E nós temos um adversário que ruge como um leão em relação a nós. Mas não temam, o leão da tribo de Judá é um leão verdadeiro. Esse outro leão é o leão falso. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, mais importante do que conhecer a atuação de Rassatã, quem ele é, todas as coisas que são ocultas, é sabermos aquelas que são reveladas, porque o Senhor revelou para nós o Teu Filho, o Senhor revelou para nós quem Ele é e como o Senhor o criou, e o poder de Mashiach e Yeshua nos socorrer. E nós podemos fazer parte do corpo dele, ele se torna nossa família consanguínea, ele se torna uma pessoa parte de mim, e eu quero fazer parte dele. E eu só posso fazer parte dele quando os meus pensamentos são como os dele e quando as minhas atitudes são como as dele. Por isso, Pai, eu peço que todos tenham entendimento e que possam ter acesso à mente do Mashiach para seus pensamentos, seu falar, as suas atuações, sejam todas calcadas no Mashiach. Que o Senhor venha com teu poder, com a tua autoridade e possa revelar-se a todos aqueles, Pai, a todos aqueles que desejarem conhecer verdadeiramente a Ti, por meio desse homem maravilhoso. Que o Senhor, Pai, o Senhor nos faça bem. Nós somos totalmente dependentes de Ti. É o que eu te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, orem pela Má, que está voltando hoje para o Rio de Janeiro. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai logo mais, o Rosh Caio Carvalho e depois nosso querido Rosh Anderson. Programa Halel na sequência Kadosh. Sejamos unidos para nós podermos ir para a casa do nosso Pai. Beijos no seu coração. Hanukkah Sameach. Mensagem do céu.